Para uma criança, a arte pode ser uma pintura do seu desenho favorito. Para o adolescente, a arte pode ser o grafite. Para um adulto, a arte pode ser o quadro da Mona Lisa. Para um idoso, a arte pode ser nada demais. Mas, de fato, o que é arte? A arte é uma forma de expressão humana que utiliza diversas técnicas e materiais para transmitir emoções e ideias. E a arte pode ser manifestada em diversas formas e pode ser interpretada de várias maneiras. Há 11 tipos de arte. Irei falar de cada uma delas. Temos a arte visual, que é a pintura, a escultura e a fotografia. Na pintura, as pessoas se comunicam e demonstram sentimentos por meio das cores e texturas, gerando imagens figurativas ou abstratas. A escultura compreende-se como a arte de modelar materiais brutos como a argila, a mármore, a madeira e a pedra, convertendo-as em objetos com significado, expressando ideias e sentimentos. A fotografia é uma arte que se utiliza de máquinas fotográficas para captar imagens por meio de reações. Fotografar é como fazer um recorte do mundo, optar por exibir um ponto de vista, um determinado olhar, contudo também possibilita a criação de novas realidades, fazendo uso de cenários, figurinos e poses, explorando ao máximo toda a capacidade imaginativa do ser humano. Temos a arte sonora, que envolve a música e a sonoplastia. Na arte da música, é uma forma de expressão artística que utiliza o som para comunicar ideias, emoções, histórias e valores culturais. A música está presente em nosso dia a dia a partir do momento em que nascemos, desde as canções de Niná que cantarolavam para nós até os ritmos dançantes que ouvimos em uma festa, por exemplo. Temos também a arte cênica, que é o teatro e a dança. O teatro é a linguagem artística em que as pessoas, no caso, os atores e atrizes, representam uma história para um público. É a arte em que um ou mais atores interpretam uma história ou conjunto de atividades com o objetivo de apresentar situações e fazer aflorar sentimentos e reflexões a quem os assiste. A arte da dança é uma forma de expressão artística que utiliza o corpo para criar movimentos ritmados. A dança é a arte do movimento corporal, usando o corpo como um instrumento. Temos também a arte da literatura. A arte da literatura é uma manifestação cultural que usa a palavra escrita para expressar ideias, emoções e história. A arte literária é a produção de textos que usa palavras para provocar sensações no leitor. A poesia e a prosa são gêneros literários também, que fazem parte da arte literária. Temos também a arte do cinema. A arte do cinema é a produção de filmes que são projetados em uma tela para criar a impressão de movimento. O cinema é considerado uma arte audiovisual, pois combina elementos visuais e sonoros para contar a história, transmitindo sensações e aguçando sentimentos como alegria, medo, tristeza e amor. A arte história em quadrinho. A história em quadrinho também é uma arte. A história em quadrinhos também é uma forma de arte, que incorpora expressões de outra arte, como desenho, pintura, arquitetura, expressão cênica e narrativa literária. Temos também a arte dos jogos eletrônicos. A arte em jogos eletrônicos é a criação de aspectos visuais e artísticos de um jogo, como personagens, cenários, objetos e ambientes. Temos também a arte digital, que é uma forma de expressão artística que usa meios eletrônicos, como computadores, etc., para criar obras no ambiente virtual. Ou seja, a arte realmente permeia em diversos aspectos da vida, incluindo a cultura, a educação, a comunicação, a expressão pessoal, e ela influencia e é influenciada por contextos sociais, históricos e emocionais, enriquecendo a experiência humana.
Agora iremos ver os 7 períodos da arte. Arte pré-histórica. A origem da arte na pré-história se deu com a arte rupestre, que consiste em gravuras e pinturas realizadas dentro de cavernas. Essa forma de arte permitiu descobrir sobre a vida e crenças dos povos daquela época. As primeiras formas de expressões artísticas humanas foram encontradas em sítios arqueológicos no período pré-histórico. A arte na pré-história foi produzida principalmente durante os períodos paleolíticos e neolítico. No período paleolítico, era representado por pinturas e gravuras rupestres e eram formas de expressões e comunicação dos caçadores e coletadores. Algumas das características era que eles usavam materiais como terra, carvão, sangue e flores, representavam cenas de caça, de caçadas ou outras cenas do cotidiano, representavam animais e figuras humanas de forma realista. Durante o período neolítico, esteve registrada nos acabamentos dos utensílios utilizados no cotidiano dos grupos. Eram desenhos abstratos que representavam a vivência dos humanos nesse período. Onde encontro pinturas rupestres? No Brasil, a pintura rupestre em vários locais, como o Parque Nacional da Serra da Capivara, que fica no Piauí, ou o Parque Nacional do Catimbaú, no Pernambuco. Arte antiga. A arte antiga refere-se às obras de artes criadas em período histórico antigos, geralmente antes do século XV. Essa época é caracterizada por uma grande diversidade de estilos, técnicas e materiais, refletindo as culturas e sociedades que os produziam. A arte antiga pode ser dividida em várias categorias, incluindo a arte pré-histórica, obras de artes criadas antes da invenção da escrita, como pinturas rupestres, esculturas e objetos de cerâmica. A arte antiga do Oriente, obra de artes criada na civilização do Oriente Médio, como a Mesopotâmia, o Egito, a Grécia e a Roma. Arte clássica. Arte medieval. A arte medieval refere-se à produção artística realizada durante a Idade Média, aproximadamente do século V ao XV. Ela abrange diversas formas de expressão, como pintura, escultura e arquitetura. Está associada à religiosidade, uma vez que nesse período a Igreja tinha grande poder e influência na vida das pessoas. Assim, o teocentrismo, Deus como centro do mundo, foi a principal característica da cultura medieval. A arte medieval se dividiu em 2 períodos, a arte românica e a arte gótica. A arte românica recebe esse nome uma vez que está associada à cultura romana. O estilo românico foi desenvolvido durante o período denominado de Alta Idade Média. Na arquitetura, temos castelos, igrejas e mosteiros, que revelam um estilo mais pesado se comparado à arte gótica. Com poucas janelas, nesses locais a entrada de luz era escassa. A arte gótica é posterior à arte românica e foi desenvolvida no período denominado Baixa Idade Média. Diferente da arte românica, a arte gótica revelou maior leveza e abertura. Ou seja, se compararmos a arquitetura dos 2 períodos, notamos que na arte gótica as construções não possuíam paredes tão grossas. Além disso, as entradas, seja das igrejas ou dos mosteiros, já incluíam mais abertura desde janela e portas. Arte renascentista. A arte renascentista foi um estilo artístico que surgiu na Itália por volta de 1400 depois de Cristo. Esteve em alta até mais ou menos o século XVIII, e suas principais características é que valorizou a cultura, a natureza e o ser humano, buscou a harmonia e o equilíbrio, retratou a realidade com técnicas avançadas, utilizou a perspectiva para dar profundidade e volume às obras,
utilizou a tinta à base de óleo para dar maior qualidade e durabilidade às telas, valorizou a ciência e o pensamento racional e valorizou também o antropocentrismo em detrimento do teocentrismo. Seus principais artistas foram Leonardo da Vinci, autor de Mona Lisa, A Última Ceia e A Virgem, Miguel Ângelo, autor dos Frescos da Capela, um quadro bem famoso, inclusive, e o Sandro Botticelli, autor de A Adoração dos Reis e O Nascimento de Vênus. Arte pré-colombiana. Quando se trata do pré-colombiano, estamos nos referindo ao período histórico do continente americano antes da chegada de Cristóvão Colombo à América, que foi em 1492. Nesse sentido, nos referimos principalmente aos povos maias, incas e astecas. A arte pré-colombiana asteca é conhecida pelas obras feitas em ilhas artificiais e por suas representações plásticas baseadas na iconografia, sempre com motivos relacionados à guerra, vindo daí a criação de esculturas macabras como as estátuas de crânio humano, trabalhos manuais com pedras preciosas, tecidos coloridos, pinturas em muros e miniaturas também são exemplos de cultura asteca. Já os incas têm sua arte pré-colombiana baseada em projetos arquitetônicos funcionais e cheios de simplicidade, com especial atenção aos poucos objetos decorativos, somente ouro e prata em portas, muros, adornos litúrgicos. As plantas de suas construções são em formato xadrez ou oval, sendo em obras feitas por meio de encaixe de pedras. Os trabalhos em cerâmicas incas também levam linhas geométricas e muita cor. A arte maia é marcada pelas pinturas com cores fortes. Como as maias tinham um sistema de escrita, muitas pinturas têm textos explicativos. Essas pinturas retratam deuses, mitos, cenas agrícolas e figuras importantes. Em termos de arquitetura, destacam-se na construção de templos e pirâmides. Arte moderna. A arte moderna no Brasil teve início em 1922, com a Semana de Arte Moderna, no Teatro Municipal de São Paulo. O movimento modernista foi um rompimento com a estética tradicional, valorizando a cultura brasileira e a expressão artística nacional. Algumas características dessa arte é a inovação, a valorização da cultura brasileira, a simplificação do discurso, torna o discurso mais simples, mais fácil de ser compreendido, a aproximação da linguagem popular, sem tanta formalidade, como uma conversa entre amigos, com o uso de gírias, abreviações e etc. A exploração de temática do cotidiano. Exploram temas presentes no dia a dia. Temos como principais artistas dessa arte Anita Malfatti, de Cavalcante, Oswaldo Andrade, Tarsila do Amaral, Mário de Andrade, dentre outros. Vamos falar um pouco de duas obras importantes. A primeira obra é de Tarsila do Amaral, Abaporu. Este nome em português quer dizer homem que come carne humana. Nesta obra, Tarsila fala sobre a desvalorização do trabalho intelectual e a valorização do trabalho que envolve a força física. Na época que ela pintou o quadro, grande parte da mão de obra no Brasil era composta por trabalhadores braçais. Na obra, a cabeça pequena do personagem, como a ponta de um alfinete, foi a forma de Tarsila dizer que existia no país a falta de um pensamento crítico. O cacto e a paisagem fazem referência à vegetação das regiões mais secas, como o Nordeste. A segunda obra é de Anita Malfatti, O Homem Amarelo. Nesta obra, Anita representa um imigrante italiano pobre que posou para a artista na época em que ela estudava no exterior. A artista comenta que o modelo sustentava um olhar de desespero naquele dia, com um olhar desorientado, desalento, roupas simples, baratas e desgastadas pelo tempo, tematizando os problemas que assolavam o mundo na época, guerras, fomes e a epidemia da gripe espanhola. Com base no que foi dito, podemos dizer que a arte moderna busca representar o mundo de forma objetiva e realista, através de técnicas inovadoras. Trazendo para os dias de hoje, temos como arte moderna a arte de rua, as pichações que abordam questões sociais. Arte contemporânea.
A arte contemporânea refere-se à produção artística criada a partir da segunda metade do século XX, estendendo-se até os dias atuais. Ela se caracteriza por uma grande diversidade de estilos, técnicas e temas, refletindo as complexidades e transformações da sociedade moderna e pós-moderna. A arte contemporânea é marcada pela pluralidade e pela liberdade de expressão. A arte contemporânea frequentemente mistura diferentes mídias e disciplinas, como pintura, escultura, vídeos, performance, arte digital e muito mais. Muitas obras contemporâneas envolvem a participação ativa do público, seja física ou emocionalmente, para completar o significado da obra. Para ter mais conhecimento no assunto arte e educação, os alunos da Faculdade Plus visitou a Pinacoteca do Ceará, que está localizada no centro de Fortaleza. Cada um tem uma visão do que vê, um olhar diferente. Making off.